Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje, tá, é sobre bioquímico, build tanque mesmo, full suporte tanque. A ideia aqui não é uma build híbrida, não é nada disso, tá, é build tanque. O intuito é ficar vivo e dar suporte, dar condição de jogo para o time e atrapalhar os inimigos, seja com stun, seja com Dark Priest e por aí vai, entendeu? Vamos falar sobre isso hoje, mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força, muito obrigado. Bom, outro aviso, se você não tem Exit Lag ainda, a Exit Lag está com uns planos bem interessantes, principalmente no pacote anual deles, está com 50% de desconto. Então eu deixei um códiguinho aqui, o meu código aqui nos comentários fixado, tá? Então dá uma passada lá e considera. Jogo usando o Exit Lag, tá? Recomendo. E para celular eu não consigo jogar sem. Para PC ainda consigo ir, mas para o celular é bom demais. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui, o que eu posso falar aqui. Vou fazer uma breve apresentação. A build tanque, como eu falei um pouco mais cedo, o intuito é não morrer, tá? Isso aqui é o básico, primário, tá? Conseguir tancar mesmo o pessoal mais forte, mais endgame e dar condição de jogo. Então a gente vai usar muito, por exemplo, dessa planta aqui, né, que é uma das variações do Crazy Witch, que é o do Grito da Mandrágora. Isso aqui, quando dá um stack de 10 mandrágoras, vai dar um stun forçado no inimigo e vai dar dispel nele. Então todas as skills que ele tem vai ser limpa. Então a ideia é manter isso, manter a planta infernal em você e no seu aliado, talvez o aliado mais forte, para passar um pouco mais de bônus para ele. Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Como é que a gente pode começar a ver aqui? Vamos analisar o boneco parado, sem buff, sem nada, tá? Sem buff, sem nada, eu estou com... Vamos conferir, né? Se está sem buff mesmo. Estou com um buffzinho aqui da Gênesis, mas como ele dá PDM de M-Damage, tanto faz aqui. Estamos falando de uma build tanque, né? Então, ele parado, sem buff, sem ninguém ajudando, sem buff de Priest, sem buff de Dancer, ele tá desse jeito aqui. 15k 462 de PDF, tá? Uma PDF bem boa, tá com uma MDF legal também. Isso aqui, calculando, tá? Eu já fiz o cálculo do RAW PDF. Do jeito que eu tô aqui mostrando para vocês agora, eu tô jogando com 8.3 de RAW, tá? Joguei a última GL com 8.5, eu tava um pouco mais tanque. Vou até explicar o que eu tô fazendo, porque a minha conta, eu jogo de DPS em alguns eventos e eu jogo de tanque em outros. Principalmente eventos de PVP larga escala. Então, o AGL, por exemplo, eu vou jogar um build tanque, dependendo se eu for jogar no main field. Se for jogar no subfield, eu posso de DPS. Em algum momento eu consigo manter jogar de DPS no main field, mas por enquanto não tá rolando porque é muito difícil entrar dano em Kraken. Então faz mais sentido deixar Kraken lutar contra Kraken e dar condição de jogo para os Krakens do meu time, entendeu? Basicamente da minha guilda. Basicamente é isso. Bom, PDF tá legal. HP tá legal, poderia estar um pouco melhor, poderia ser aqui uns 700k, tá? Poderia estar melhor. Eu joguei na GL com 700k, eu tive que fazer alguns ajustes na build, como ontem teve DD, mas tá bom de qualquer forma, não tá ruim. Meu PVP Ward tá muito bom mesmo, tá? Mais de 1.1 kk de PVP Ward, é uma ward muito boa. Eu tô parado aqui agora, sem fazer nada, e eu já estou com 300, pode assumir 300% aqui, 305 de redução física, 300 de redução mágica, muito bom. Ignore def, essas coisas vão pular, porque não faz diferença, o intuito não é dar dano, então tanto faz.
Deixa eu ver o que mais. PVP Reduce, quase 13k. Se eu colocar aqui a food eu chego em 13k, né? Então tá bem legal. Chega em 12.970. Tem PVP bônus, mas não é o intuito da build dar dano, né? Então, assim, ocasionalmente eu vou matar alguém, entendeu? Mas o foco, sem dúvida, não é tentar matar ninguém. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, a Ward já passamos. Ó, temos aqui redução em Small, interessante. Tem Doran, né? Agora temos outra raça. Redução de médio também tá bom. Dá para melhorar um pouquinho mais. Redução de bruto, redução de humanoide. Então, assim, bem focado mesmo em resistência elemental, tá? Deixa eu ver o que mais. Resistência elemental tem muitas resistências ali que estão bem topadas, com mais de 90%. Redução de tipo de armadura, isso também é bem importante manter. Então tem que ter redução contra esqueci o nome, contra raças não, né? Contra a classe, né? Então redução contra pala, contra SC, etc. também é importante. Bom, agora vamos ligar os buffs. Tô ligando os buffs aqui por debaixo dos panos aqui, que eu tô com duas contas a mais logadas, que é a Priest e a Dancer. E a gente vê que a coisa já deu uma melhorada, né? Então já pulamos aqui para quase 330, tá? Isso aqui tá bem bom. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente usar. Eu vou colocar aqui o chá de PVP. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Repara que deu uma melhorada boa ali. PVP foi para os 12.970, igual eu tinha comentado. Gosto de jogar com essa food, também tem a de redução de médio, tá? E essa food aqui, para quem é suporte, é excelente. Tem a versão com 2 estrelas, essa aqui é com 3 estrelas. O que ela faz? Ela vai te dar entre 20% e 25% de PDM e MDM Reduce. Claro que ela vai tirar do seu dano também. Então você ganha redução, perde dano. Mas como meu foco não é dar dano, é 10-10. Eu tô só ganhando. Porque não tô buildado para dar dano mesmo. Então tá tudo certo. Tem outras poções, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que combam com essas três aqui que eu usei. Que seria essa poção de tipo de armadura. Então repara que você ganha redução em um tipo, né? Em contrapartida você toma mais dano de outro. Então tem que... é um trade-off isso aí, né? Então você tem que ir com calma, tem que avaliar para ver se dá para encaixar na sua build. Mas essa aí funciona com as outras que eu mostrei para vocês. Ok? Repara que tá bem bom aqui. O Raw PDF não vai mudar, tá? Porque quando você se buffa, pega os buffs de Priest, o Raw mesmo, como ele buffa também o equipamento PDF, fica eles por eles. Então, mais essa porcentagem a mais, ela entra bem em outra camada do cálculo ali de redução e de dano e tudo, tá? Bora ver aqui. 435 aqui de redução, melhorou assim demais, né? Então estamos variando aqui entre um 419 e 440 ali, vamos pôr assim. Dá para melhorar mais ainda, tá? Mais ainda mesmo. Eu não tenho certeza se a Priest tá... Essa minha Priest é uma Priest Alt, eu nem sei se eu coloquei a arma certa nela e tudo, para dar link e tudo mais. Me parece que eu tô sem link, inclusive, mas tá de boa. Não vou pôr link agora não, tá suave. Bom, deixa eu ver o que mais que dá pra gente fazer aqui. Acho que é isso. Eu vou fazer uma pausa rapidinho, vou tomar uma água, vou colocar aqui uma propaganda da App Gallery e já volto. Valeu! Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar
o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origin para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, anime de volta. Bom, vamos lá então. Mostrei como é que ficou o boneco, tá? Bufado, parado, né? Que faz diferença. Quando você está em luta, outras coisas trigam, sigil triga, tudo mais triga. Então isso aqui aumenta um pouco mais. Tá? Você consegue chegar ali nos 480 por aí, ou mais se você tiver coragem Blaze, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. O que eu vou mostrar aqui primeiro para vocês? Atributo. Full Vit, Full Dex, Full Int, Full Age. Tá, Full Age, perdão, o que sobrar em Age. Tá? Outra coisa. Build. Estou usando uma build híbrida, tá? Por quê? Vocês podem ver que tá híbrida. Eu vou mostrar para vocês a única diferença, tá? Só passar aqui do primeira job, segunda job, transclasse, terceira job. Por que ela tá híbrida? Porque eu não tenho o breakdown ativado. O que esse breakdown faz? Quando você tem esse aqui e essa planta aqui e essa skill Plant Cultivation ativada, ela vai transformar o Demonic Fire em M Damage. Então isso aqui deixa de ser dano físico e passa a ser dano mágico, ok? Então, por que eu não estou usando isso? Porque eu estou usando a Shirek, tá? De Divine Armament. Por quê? Porque como o meu intuito é o máximo de atrapalhar ao máximo o inimigo, não faz sentido eu jogar com a Gardener, que é a arma normal para build de planta, porque o ponto aqui não é dar dano. Então o que eu quero é realmente atrapalhar o pessoal. Então eu uso essa aqui. E essa aqui, quando você usa ataques físicos, você tem 10% de chance de stunar seu inimigo. Então, na AD vai ser físico, aquela poça do chão vai ser física também. Então, eu vou ter 10% de chance de causar stun no inimigo. Tem alguns outros bônus de IP ataque, de PD, mas isso não vem ao caso. Isso aqui não é o que a gente está usando agora. De armadura, eu estou usando esse set aqui, ó, da Hendrig. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Dá HP, dá redução, dá VIT, Crit Damage Res. Então estou usando esse aqui. Ele dá esses stacks aqui que aumenta bastante a
as reduções e tem essa chance de dar Petrify, tá? Em área por 5 segundos. É muito legal. Tem um cooldownzinho, mas é mais um debuff que você passa no inimigo. Além de ser uma armadura mais tanque, né? Mais voltada ali para redução. Escudo, eu estou usando o Valk Shield, tá? Você poderia usar esse Thorn Buckler aqui por conta dessa chance de refletir o dano. Ela reflete mesmo, eu mesmo já morri algumas vezes, principalmente no Sanctum por reflete. Joga no Baton, tá com madeira na cabeça de uma pessoa com isso aí, só morro antes dela tomar dano. Loucura isso aqui. Também funciona. Aqui eu tô de Valk Shield, ok? Bom, falamos de equipamento. Como que tá aqui o meu Nebula? Meu Nebula para redução tá desse jeito. Ativei isso aqui, tá? É que a gente vai conversar, porque isso aqui só é efetivo se você tiver. Isso é efetivo, né? Mas ele é mais efetivo se você. Ele só funciona se você usar uma carta elemental aí de fogo, terra, água, essas paradas. Então, se você não vai usar, talvez você pode givar isso aqui. Mas como a minha carta da armadura é muito situacional, dependendo do contra quem eu estiver lutando ou aonde, eu vou estar usando uma carta ou outra. Vou explicar isso para vocês logo mais. Não faz tanto sentido, tá bom? Eu não ter isso aqui avançado. Então eu tenho isso avançado. Tenho a maior parte aqui das skills verdes aqui topadas. Tenho essas aqui, exceto essa aqui, por quê? Porque essa aqui aumenta meu PVP Fatality, né? Então vai aumentar ali sua capacidade de dano. O intuito não é dano, não tenho nenhuma vermelha aqui, porque o intuito não é dano. Não tem aqui de dano elemental também, então eu foquei nos redutores, tá? Então, foquei bastante nessas outras reduções aqui de classe. E é desse jeito que tá o meu Nebula, tá? O meu Nexus aqui, ele tá de fogo, mas eu tô jogando com o meu Soul Force, perdão. Tô jogando com de terra, tá? Então tô jogando com esse aqui. Aqui ontem teve DD, eu joguei de DPS. E eu tô usando o mesmo preset ali da Soul Force. Tem que criar um para tanque. De Nexus, o que mudou? O que eu preciso, né? Essa aqui eu preciso de talento. Essa aqui também preciso de talento. Essa aqui não vai mudar. Eu não preciso dela. Porque ela vai estacar meu M-Ataque, tá? E como eu não uso como a ideia não é dar dano, não faz tanta diferença. Ilusão Doping é bom ter. Então essas três aqui para build tank eu diria que é core. As outras duas você pode usar alguma desses talentos normais, igual esse aqui é legal, da PDF, MDF. Estou usando ele. Tem um outro ali que tem chance de recuperar HP ou dar HP, também é interessante, tá? Como é que tá aqui minhas sigils aqui, meus nexos? Tá PDF, PVP com Protection 3. Então esse Protection 3 é bem interessante. PDF, MDF, PVP. Isso aqui, essas três linhas aqui para mim é o mais próximo do perfeito. Esse crit damage reais também é bom, tá? Mesma coisa aqui no segundo, PDF, MDF, PVP. Tô com uma redução aqui de assassino, não tá sendo muito meta, mas dá para usar também. Tô com Heroic Verve nas duas. Opa, peraí que eu puxei sem querer. Aí aqui você pode ver que já é a primeira grande mudança. O que aconteceu? Eu troquei os meus nexos, meus 15 nexos vermelhos, né? Meus 14 nexos vermelhos, por 14 verde. Então eu tô focado aqui em PVP Ward, HP. Então aqui ainda não tá perfeito. Eu tô tentando. A minha ideia é pegar PVP Ward, PVP Ward Recovery e HP, sacou? Alguma coisa assim. Tô tentando uns resets. Nas menores, PVP Ward que eu coloquei mesmo, tá? Então, tá desse jeito. O Nexus. Deixa eu ver o que mais. Sigil. Tô totalmente defensivo, né? Então,
Eu poderia mudar, seria essa Primal aqui, colocar algo mais que atrapalhasse, por exemplo, uma Oblivion, funcionaria legal. Poderia usar uma Zephyr também que dá uma redução aqui por algum tempo. Também é legal. Essa aqui é bem legal, inclusive, essa Zephyr aqui. Ela dura 5 segundos, mas ela, você startar uma luta ali, ela é interessante, tá? Então daria para você usar a Zephyr, dá para você usar a Oblivion, enfim. Qualquer uma dessas aí tá valendo, tá? Tô usando uma Shift Breakout, que aumenta minha Move Speed e me dá redução de dano, tá bom? Enquanto eu tô me movendo. É por isso que eu falei que quando eu tô em combate, as minhas reduções estacam um pouco mais. Tô usando a Searching Protection, que é a mesma da Float Protection, só que é a versão roxa, né? Então dá redução física e mágica, dá shield, muito boa, dá PVP Redust também. Float é a mesma coisa. Estou usando aqui a Endless Nightmare, porque ela me dá 480 de PVP Redust também. O que eu gostaria de fazer, que eu ainda não consegui fazer nessa build aqui, tanque, porque eu passei um ano inteiro jogando como DPS, né? Então agora que eu fui buildar para jogar em algumas modalidades, eu gostaria de destacar, tá? Tô até começando a subir a minha duas sigils. Cadê? Essa aqui, ó. A Coragem Blessing. Ela ainda tá level 7. E eu acho que essa semana eu fecho. Eu acho não, tenho certeza que eu fecho essa semana a de DPS. Cadê ela, mano? Aqui, essa aqui, ó. Essa semana eu fecho a Soul. E falta pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Falta 3 ou 4 só. E aí eu vou começar a subir a Divine Vessel também. Então eu vou subir essas duas, a Coragem e a Divine Vessel. Por quê? Porque essas duas são muito boas. Então eu já estou pegando 13k de redução de PVP ali. Então acredito que dá para baixar um pouquinho essa redução e colocar uma Coragem, com certeza. E aí quando for melhorando as sigils defensivas e fazendo essa troca, tá? Por enquanto tá desse jeito aqui. Deu para jogar muito bem. Deixa eu ver o que mais. Montaria. A minha montaria de PVP dá desse jeito. Lógico, né? Meu maior foco aqui DPS, mas eu estou estacando esse aqui também, ó. Comecei a subir a de redução, muito boa, né? Def, MDF. E essas duas aqui de baixo estão um pouquinho mais distante, estão um pouquinho mais level baixo, mas eu estou subindo essas duas também, ok? Montaria é isso. Pena. Vamos falar de pena. Porque aqui você vai falar, pô, anime, mas você falou que a build é tanque, você está estacando um pouco de dano aqui. É verdade. Por quê? Porque ontem teve Dimensional Drill, então eu tive que fazer uns ajustezinhos. Só que eu estava com tão pouco Eden que eu nem consegui fazer tanta mudança. Basicamente eu diminuí aqui, ó, dessa estátua e levei um pouquinho de dano para cá. Mas a build full redução é isso aqui, ó. Topadaço, tá? Primeiro as duas vermelhas, a roxinha também é mais barata de subir, então dá para você topar ela também. Divine, a Soul é muito boa, porque ela vai te dar PDF, MDF, Flat, tá? E ainda vai te dar PVP Redux, muito boa mesmo. Se você tiver que escolher entre Holy e Nature, sempre prioriza o upgrade da Holy. Por quê? Porque, ó, vamos aqui, ó, repara que aqui tá 7 e aqui tá 5. Se eu clicar aqui em Advanced, você vai ver que ela me dá 4 de PDF. Enquanto a Nature, ela vai me dar 1 de PDF, tá? Então é uma diferença boa, tá bom? Então eu sempre mantenho mais ou menos essa distância. 2 à frente na Holy, tá? E essa que seria a combinação mais full redução que eu consigo imaginar. Anime, e as brancas aqui, não vale a pena subir? Vale a pena subir. Depois que você fechar todas as vermelhas, vale a pena subir e começar a estacar as brancas. Por quê? Porque elas são mais caras, né? Então, sei lá, vamos ver aqui, ó, o upgrade dessa aqui do 2 para o 3 já está custando 39. Deixa eu ver quanto que tá o upgrade do 5 para o 6.
27. Então você repara que tem uma diferença ali no preço, o custo para você upar esses breakout. Então vale muito mais a pena você rushar primeiro as vermelhas e depois que você terminar isso, você pula para as brancas, ok? Basicamente é isso, tá? Se você tiver que escolher, anime, eu tô jogando com 15 penas, como é que eu faço? Eu coloco duas na de defesa? Não, aí você coloca uma. Eu tenho uma aqui que tá assim, se eu não me engano. Aqui, ó, essa aqui, ó. Você coloca uma aqui poderia ser uma Dark, inclusive, tá? Eu coloquei uma Light, só porque eu fico transitando entre defesa, entre build DPS e build tanque, mas aqui deveria ser uma Dark no lugar dessa Light aqui, tá? Para estacar mais reduções. E você pode usar uma Knight, que a Knight vai te dar PDF, MDF, HP. Essas três coisas você vai usar muito. PV Redance não vai fazer tanta diferença para você. E aí você jogaria essas duas penas brancas para de ataque. As outras de baixo, tanto faz. Dá para usar alguma coisa nessa de ataque aqui, na roxinha? Dá. Temos algumas opções. A opção mais barata que você tem para essa aqui é a Just, que é muito boa. Vai te dar PDF e basicamente o que você vai extrair para build de redução é a PDF, mas nós temos outras, por exemplo, tem aquela roxa que é um pouco mais cara, que parece a Truff. Deixa eu ver se eu consigo comprar ela aqui. Só um minutinho. Só que essa aí é muito cara, então eu não recomendo ela, porque ela é realmente salgada. Essa aqui, ó. Ela é muito boa, tá? Ela vai dar redução percente aqui do PDMs e MDMs e vai dar PDF. Só que ela é muito cara de você subir. Repara que uma dela é 90, enquanto uma da outra ali é 25. Então, se você tiver, ok, dá para você usar ela na de ataque. Se não, dá para você fazer uma Justice ali que você vai se virar tranquilamente, de forma mais barata. Outra coisa que eu não mostrei, o meu Libra. Meu Libra tá no 89, tá? Repara que tá dando bastante PDF, MDF, tá dando um HP legal também. Além disso, me dá Ignore, porque eu também uso na build de DPS, né? Então, o que eu fiz aqui? Todas as linhas de defesa eu tô focando PDF flat, tá? Essa aqui, ela tem uma PDF e uma MDF, que é muito bom também, flat. Nas de ataque eu coloquei Ignore, mas isso é para outra build, tá? Então se você fosse fazer uma full suporte, deixa eu ver. Eu não tenho certeza se tem HP nas de ataque, mas se fosse full 100% full suporte, você não joga de jeito nenhum de DPS. Se tiver HP aqui, você poderia tentar pegar HP. Não sei se tem, tá? Vamos ver se tem. Deixa eu clicar aqui, a Fix Preview. Não tem. Acho que o máximo que você vai pegar é um M-Ataque ali. Um Really Done. Really Done funciona. Então seria um Really Done ali. Seria o melhor que você conseguiria. Porque a gente tem a planta, a gente consegue curar com a planta. Então tá ok. E aí nas de defesa, sempre colocando aqui redução. PDF, MDF. Eu foquei PDF porque tem muito mais dano físico do que dano mágico, né? Mas dano mágico também é muito forte, ok? Meu Libra tá desse jeito, as penas também. E bora dar uma olhada aqui. Que mais? Estátua. As estátuas estão desse jeito aqui. Vou dar uma passada rápida. 24 nas 3. A Relic já está pronta para subir. E a próxima é a que eu estou subindo agora, tá? Eu dei uma rushada na Omni, mas de novo, porque eu jogo de DPS e de suporte. Se você for jogar só de suporte, não faz sentido você subir a Omni, porque eu subi ela única e exclusivamente pela Ignore, ok? Essas aqui, essas novas, são muito boas, tá? Sugiro que você começar a subir elas, porque elas dão bastante. Essa aqui dá muito PVP Ward e também dá PDF MDF. Aqui dá PDF, aqui dá MDF. Mas as outras de baixo, a Magic e a Time, elas dão redução de armadura
E a outra, se eu não estou me enganando, se eu não estou enganado, é em classe. Então também é muito boa, saca? Lembrando que está chegando aí 2 novas classes, né? Que são as classes que já existem, mas com rework, né? E aparentemente elas vêm bem forte. Então vale a pena começar a olhar para isso, tá? E deixa eu ver, no geral eu acho que é isso. Não mostrei as minhas veras, estou usando esse aqui, ó, Muscle Block, muito bom mesmo para suporte. Estou usando essa Windlord aqui, porque quando eu estou em combate eu pego 3 stacks de Move Speed. Estou usando a Holy Light, tá? Tem mais alguma que daria para usar aqui, anime? Tem. Se você tivesse uma Plant Protection 10, ela vai aumentar os status que você passa, tanto de PDF quanto status puros do Bio Cannibalize, que é muito forte. Então, se você olhar aqui, ó, eu tô com 24.641 agora. Então, se eu usar um Bio Cannibalize, eu passo 25.469, ok? Então é bem legal, aumenta bem, e com a Sigil, com a Verus, vai aumentar mais ainda. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá, equipamentos. Quais são os equipamentos que eu estou usando? Vamos dar um pulo aqui. Estou usando esse hatch é muito bom para defesa, tá? Muito bom mesmo, ele veio semana passada, uns 15 dias atrás. Basicamente ele me dá HP, 10% de HP e me dá, deixa eu ver aqui, 17% de redução física e mágica. Além de me dar VIT, um pouquinho de MDF e PDF flat. Estou usando aqui esse presente que veio lá no Ronopoly na época de Natal. Atualmente para mim é o melhor que está tendo para face, tá? Eu poderia fazer um switch ali com o Naglyph para aumentar o seu move speed e voltar para o presente. Eu não tenho muita paciência de fazer isso, mas eu conheço quem faz. Estou usando a Boca, que veio essa semana, acho que chegou ontem, tá? Que dá bastante redução de bruto e principalmente me dá 6% de redução física e mágico. Então, estou usando esse aqui, gostei. Na back eu estou usando essa aqui, também é de gacha, então dá para ir lá e comprar se você não tiver. Única coisa ruim dessa aqui que ela me dá menos 2% de move speed, não gosto disso. Assim que eu conseguir trocar ela por uma melhor, eu estou pensando em pegar. Inclusive, talvez eu coloque algo tipo essa aqui, ó, que me dá redução, me dá um pouco menos de redução, mas eu vou ganhar move speed. Move speed também faz uma diferença na hora que você está ali lutando, correndo e tudo mais. Então, apesar de eu perder na redução, eu ganho no final do dia, eu ganho quase 4,5 de move speed, né? Isso também faz uma diferença. Mas por enquanto eu estou usando essa aqui. Na armadura eu estou usando essa aqui, ó, que vai me dar principalmente aqui redução mágica, e quando a gente usa alguma skill, a gente passa para os aliados em 12 metros PDMG, MDMG, Reduce e Reeling Taking 8% por 15 segundos. Então a cada... você vai ficar 5 segundos sem isso, 15 segundos com isso, tá? Porque a gente tem um cooldown de 20 segundos aqui. De carta, o que eu estou usando aqui? Deixa eu ver o jeito mais fácil de ver as cartas. Assim. Bom, estou usando uma Marduk, infelizmente, não sei se corrigiram totalmente lá o Bewitch da Dancer. Estou usando a Marduk por enquanto. Estou usando uma Devirush também. No Shield estou usando uma Tara. Gostaria de ter uma Maia para pôr aqui, não tenho ainda, mas estou usando essa. Na capa estou usando 2 Hydrix. Tem gente que gosta de usar Elemental. Eu gosto de usar Hydrix para reduzir o dano de Impale, Soul Mark, essas coisas, tá? Que reduz o dano neutro. Essas coisas são forçadas neutras. Na bota, estou usando a Explosion Alarm. E aqui a gente tem que conversar, igual a gente tem que conversar aqui na armadura. Na armadura, neste momento, eu estou usando a Cornutus. Nos acessórios, estou usando uma Injustice, tá bom? Uma Blazer. Então, mas a Blazer só ativa se você causar dano físico. Isso, como a minha build está híbrida, eu causo dano físico. Então, eu tenho ali 5% de chance de restaurar um pouco de HP. Mas a minha ideia é trocar essa aqui
pela equivalente, não é equivalente mágica, mas é a Sea Otter que saiu agora, que quando você toma dano mágico, você tem chance de se curar. Tá? É essa que eu tô querendo colocar no lugar dessa aqui. Injustiça, chance de causar stun quando eu uso ataques físicos. Na verdade, ela tem chance de trigar o Sonic Blow, que tem chance de dar o stun. Tá? Tô usando uma injustiça. Do outro lado, tô usando uma Poporing por falta de opção, mas ela é boa, tá? Mesmo sendo uma carta verde, ela ainda é muito viável, porque ela te dá redução mágica e física 3%. E tô usando uma Smoke aqui, que me dá esconderijo. Tá? Na bota, o que eu tô querendo fazer? Uma Moonlight, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvidas. Moonlight chegou agora na Moonlight Illusion que eu tô falando, tá? Deixa eu procurar aqui só a loja de carta. Então tô quase fechando ela, talvez amanhã já feche ela. Muito boa mesmo. HP, Move Speed, tem esse buffzinho que a cada 10 metros que você anda, você ganha aqui essa Move Speed por 3 segundos, com cooldown de 10. E 5% de redução física e mágica é muito forte, tá? HP e mais Move Speed. Então, essa aqui, sem dúvida, vai estar na minha bota. A não ser que eu drope uma Moonlight original. Ainda assim, se eu dropar uma original, eu acho que eu vou usar uma original e uma Illusion, tá? Talgunka também muito interessante. Bastante HP, pouco debuff. Diria até que ela me parece ser melhor que a original, tá? Que dá 100% de HP. Me parece mesmo. Orc Hero, não sei, porque a gente toma tanto status que eu não sei se essa imunidade aqui por 2 segundos a stun seja tão relevante, tá? Mas a Moonlightzinha, com certeza. Alguma bem situacional, velho. Se aumentar seu HP, você só vai ser um saco de carne, né? Então depende muito. Por isso que eu disse que a carta da armadura é muito situacional. Estou usando uma Cornutus aqui, que me dá Def, MDF e HP, e não deixa quebrar. Tá? Lógico que não deixar quebrar para mim não é muito útil, porque eu sou criador, então eu garanto que não quebre. Mas a PDF é muito bom, MDF também, HP também. Mas aqui é muito situacional mesmo, a carta da armadura. Igual eu falei, usar uma carta elemental, uma Pazana, uma de vento, uma de terra, é interessante. A gente está tomando muito dano elemental de Sorcerer principalmente. Ghostring também é muito interessante, gosto, uso bastante. A Argiop também, se você for jogar contra uma guilda que tem muito SC, talvez faça mais sentido você usar uma Argiop ou até mesmo uma Bathory. A Bathory é um pouco mais arriscado porque ela te transforma em Dark, né? E você vai tomar mais dano de sagrado. Se o inimigo perceber isso, ele pode se aproveitar disso aí. Mas, como eu disse, carta da armadura totalmente situacional, tá? Não tem como eu falar assim, usa essa. Porque não dá. Dá para você usar uma Osiris também no acessório. Carta da arma, tô usando uma Dark Priest topada. Estou usando uma Requiem. Tem até que subir essa Requiem aqui para a próxima GL para aumentar. Eu acho que aumenta um pouquinho mais a chance do Fear. Mas o ponto não é dar dano, o ponto é atrapalhar. Então eu tiro mana, eu dou stun, eu dou dispel, eu dou caos. Várias diferentes formas de causar stun. Então a ideia é realmente incomodar e não morrer, ok? Bom, eu acho que agora a gente cobriu tudo. Passei as skills, passei tudo. Bom, galera, então por hoje é isso. É um vídeo que agora a gente fechou tudo que tinha para falar de bioquímico, né? Porque aqui tem a build de botânico mágico, tem a build física de bomba e agora a build suporte, beleza? Suporte tanque. Então, pessoal, muito obrigado para quem assistiu até agora. Valeu!